Como vai? Tudo bom? Que Deus te abençoe. Que a sua presença seja real em sua vida e que você experimente desse poder tremendo que o Evangelho nos promete. Vamos continuar falando sobre ele. Nós já falamos algumas coisas importantes sobre o que o Evangelho é e o que ele não é. Já falamos também sobre, de fato, o poder que esse Evangelho ele torna possível, e esse poder é de Deus. Não é um poder humano, de retórica humana, de sabedoria humana ou coisa parecida. E agora eu queria falar um pouco sobre como esse evangelho, aqui como está em Romanos presente, ele pode ser a grande diferença em nossas vidas. Então Paulo vai dizer assim, vou reler o versículo 16. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus, é o dinamis, é a explosão divina que dentro do nosso interior faz transformações matriciais, estruturais, de significado importante, entrando, invadindo a nossa estrutura de significados. E a partir dali, alterando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Imagine aí que terapia profunda, inigualável. Agora a gente precisa entender que esse evangelho altera a nossa posição espiritual diante de Deus e aí, consequentemente, existencial. Porque note bem, Paulo diz que esse evangelho consiste em Deus nos dar a sua justiça. Notem que foi isso que fez com que Martinho Lutero descobrisse a própria perspectiva da salvação, de tal maneira que ele diz que sem essa compreensão que a fé nos dá, de a partir do Evangelho reestabelecer a nossa condição de condenados a absolvidos diante do Senhor, que é a justificação. Martinho Lutero vai falar que sem ela nós não conseguiremos de fato nos colocar de pé diante de Deus. É o Evangelho que faz isso, nenhuma outra situação, moralidade, compromisso interior com as obras, tudo isso é fruto, é um resultado, pode ser uma consequência do que Deus faz dentro de nós a partir do momento que muda a nossa posição diante dele, e até porque essas questões elas apontam para uma salvação que acontece em nós e para nós e através de nós. Mas essas questões não viabilizam ou não tornam possível a salvação. Elas exibem o caráter e a própria realidade concreta e experimental da salvação, mas não são a salvação. Essa salvação é fruto do que Deus faz, realiza pelo Divino Espírito Executor, através daquilo que Jesus tornou Evangelho, por meio da fé exclusivamente nele, sem nenhum outro agregado, sem nenhuma outra conexão. É a fé pura que olha de modo muito direto para o sacrifício de Jesus e responde a esse sacrifício com
realidade com experimentação e por vivenciação. É uma fé poderosa que entra dentro de nós e faz uma profunda revolução, à medida em que ela é a fé que estende a mão para receber o presente divino, divinal, esse dom maravilhoso, gracioso e incondicional da salvação. A fé permite que possamos abrir mão de nossas supostas virtudes, de nossos supostos méritos, e então recebe o mérito de Jesus. Diz sim para as promessas divinas e se compreende como o alvo dessa generosidade poderosa. Quando isso acontece, a nossa posição, como já disse, ela se altera radicalmente. E nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos membros da família divina, nós nos tornamos inocentes, absolvidos diante do tribunal divino. Tudo muda. Agora somos herdeiros de Deus, agora somos caminhantes na jornada da fé. Agora temos uma perspectiva absolutamente diferente da vida e de Deus e do outro e de nós mesmos. Essa mudança, ela é fruto desta lente que o Espírito coloca em nós pelo processo de novo nascimento, que faz com que enxerguemos agora o mundo de um modo totalmente diferente, distinto, diferenciado. Faz com que enxerguemos coisas que não conseguíamos enxergar. Faz com que sintamos coisas que não conseguimos sentir. Faz com que o nosso coração receba uma profunda viagem de graça e de poder curador, curando nossas feridas mais profundas e as questões que estão efetivamente em nossas questões mais interiores. As questões de fundo. Que os agenciamentos só conseguem lidar com as questões explicitadas, mas não tratam com as questões de méritos dentro de nós. As feridas mais aprofundadas, as amarguras mais profundas. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho muda nossas vidas. Só o Evangelho nos dá um destino real. Só o Evangelho faz mudanças poderosas que a religião não pode fazer. A religião não pode fazer, nenhuma delas pode fazer. Só o Evangelho, quando permite que o Espírito Santo se torne um agente ativo dentro de nós, quando muda o quadro existencial e espiritual, quando torna Deus o nosso companheiro, quando torna Deus o nosso Senhor, quando torna Deus o nosso íntimo, quando conseguimos enxergar a vida com esse poder que dentro de nós faz mudanças e começa a queimar poderosamente. Quando nós começamos a enxergar as nossas mazelas e falências e nós elevamos os nossos olhos para o Senhor e dizemos: Deus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Algo poderoso acontece em nós. Mudanças profundas acontecem em nós. E Deus faz algo poderoso, divino, celestial. E isso é o Evangelho. Deus te abençoe.